Vamos lá, alguém aí para a gente começar a live de hoje. Marquei 19h30. Vou dar mais um tempinho para ver se vocês começam a chegar. Jamara entrou, boa noite, Jamara. Quem foi entrando vai me dando um ok aqui em relação à iluminação. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Jamara e Clebismar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem fone hoje. Me falem aqui, por favor, para eu poder começar, senão eu vou ter que pegar um fone para usar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Clebismar? Me fala aqui, por favor. Tá ouvindo bem? Eu acho que eu consigo pegar o fone aqui. Peraí. Deixa o pessoal ir chegando. Tânia chegou. Deixa eu ver se eu consigo aqui um fone rápido. Achei. Bom, o assunto que eu trouxe hoje aqui é sobre vínculos. Eu já estou um tempão querendo falar sobre isso. Deixa eu só colocar o fone aqui, gente. Peraí. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, me falem aí, por favor. Boa noite. É Meire Mase, é isso? Boa noite, Meire Mase. Eu já estou há um bom tempo querendo falar sobre esse assunto, mas, gente, são tantos assuntos para serem abordados e algumas pessoas me mandam mensagem direto aqui, né, pelo Instagram. Até pelo WhatsApp eu recebo solicitação. Mas, ótimo, obrigado, Meire Mase. Eu não consigo abordar tudo ao mesmo tempo, então eu vou abordando de acordo com os acontecimentos, até mesmo nas sessões que eu conduzo de psicoterapia, assuntos que eu vejo que são mais, que aparecem sempre, né? E aí eu vou abordando no feed, alguns eu abordo na mensagem, no Stories. Agora, esse assunto aqui especificamente, eu recebi várias perguntas aqui. Eu acho que porque nós estamos no mês dos namorados, na semana do dia dos namorados. E, na verdade, quando eu falo de vínculos, eu não trouxe esse assunto só para falar de relacionamento afetivo amoroso, mas calhou de cair na semana do dia dos namorados. E foi quando deu para fazer, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu fazia essa live aos sábados e eu passei para a segunda a pedidos, porque tinham pessoas que não conseguiam assistir aos sábados. E aí eu passei para segunda-feira esse horário à noite, que para mim vai ser um tremendo desafio, porque eu estou com a minha filha em casa de 6 anos de idade. Mas já conversei com ela, eu acho que vai dar sim. Vamos começar então, até em respeito a quem chegou no horário. São 19h35. Quando a gente fala de vínculos, vamos imaginar uma empresa é um sistema, né? Eu bebi um pouco nessa fonte, na teoria dos sistemas. Quem lê sobre autoconhecimento, sobre psicologia, sabe do que eu estou falando. Também bebi um pouco na fonte dos vínculos e saúde mental. Bebi um pouco na fonte de Winnicott e vários outros referenciais teóricos para falar sobre isso. Isso é psicologia pura. Eu sempre me interessei muito por essa questão dos vínculos, porque eu acho que muitos adoecimentos partem do princípio de como você foi construído dentro do seu sistema. E voltando lá para o exemplo da empresa, então existe uma empresa que é um sistema, e aí existem as partes, que são os subsistemas, digamos assim. Aí você tem os departamentos, né, os setores, você tem os funcionários, que são as partes que fazem parte de um grande sistema que é a empresa. E aí essas partes, elas acabam funcionando de acordo com as regras dessa empresa, né? Das regras que geralmente partem do CEO da empresa, dos gestores e etc. Aí você leva isso lá para uma família. Uma família é um sistema.
E quando você fala em sistema familiar, isso é altamente complexo, né? Saindo lá da esfera da empresa, que também existe uma grande complexidade, mas quando eu falo de família é ainda mais complexo, porque nós somos formados dentro desse sistema familiar, dentro desse ambiente. E os nossos vínculos, como nós construímos eles ao longo da vida, seja relacionamento afetivo amoroso, seja relacionamento entre amigos, relacionamento entre sócios, relacionamentos de um modo geral, com certeza tem um reflexo de como você viveu, né, o que você trouxe lá de trás desse sistema familiar, desse grande sistema em que você foi a parte, seja o convívio com os pais ou os responsáveis que te criaram, o convívio com os irmãos, com os parentes mais próximos, mas estou falando mais daquele convívio em que você convivia na mesma casa. E aí os modelos que você recebeu lá atrás vão impactar na forma que você constrói esses vínculos hoje, vão impactar na forma que você reconstrói a tua história. Eu sempre falo para os meus pacientes, é interessante vocês pensarem assim, a minha história não é a história da minha família. Eu sou fruto, nós somos frutos de uma história que nós não escolhemos. E muitas vezes essa história ela não é uma história conto de fadas, né? A gente sabe que existem famílias que são funcionais e existem famílias que são extremamente disfuncionais. E isso impacta nos vínculos afetivos, nos vínculos de um modo geral ao longo da nossa vida. Aí vamos dizer que lá nesse sistema a família era muito disfuncional. O que pode ser considerado uma família disfuncional? Uma família que aprisionava, uma família que estava sempre impondo regras, uma família que podava, né? Que ela só queria que você recebesse ordens, regras, mas você não tinha espaço para se manifestar, né? Para dizer que você não queria, para dizer que você não gostava daquilo que estava sendo imposto para você. É como se fossem ruas sem saída. Vamos imaginar essa metáfora? Essas famílias disfuncionais? Estou lendo um livro que trabalha isso. Ah, legal. Eu vou abrir um espaço para pergunta no finalzinho e, como sempre, eu vou deixar algum exercício aqui para vocês, como eu faço em todas as lives. Mas vocês podem ir falando ao longo e eu vou tentando responder, tá? Fazendo comentários, enfim. Então, vamos usar a metáfora da rua sem saída. As famílias disfuncionais é como se fossem ruas sem saída, tá? E as famílias que são funcionais, porque elas existem, tá? É como se fossem continentes, né? Essas famílias funcionais, elas te dão liberdade, você tem um sentimento de pertencimento, porque ela te propicia isso. Ela está aberta ao diálogo, ela estimula o crescimento. Já as famílias disfuncionais, não. As famílias disfuncionais, como eu falei para vocês, é como se fossem ruas sem saída, não tem esse estímulo ao crescimento, né? É uma família que ela acaba te encolhendo, te apequenando. E aí você cresceu no meio desse sistema, boa noite, Marcelo, cresceu no meio desse sistema, muitas vezes adoecido, mas você não sabia disso. A criança não sabe disso. Ela vai crescendo e se desenvolvendo de acordo com o que ela vai recebendo. É como se fosse uma esponja a criança, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou psicóloga de criança. Eu sou psicóloga de adolescente, adulto, idoso, enfim. Mas eu não atendo criança. Mas eu sei como que isso é construído, né? E a criança é uma esponja, ela vai recebendo tudo, e depois ela atinge a pré-adolescência, adolescência, a vida adulta, e aí ela se vê no meio de uma sociedade em que ela precisa formar vínculos, seja afetivo amoroso, vínculo de amizade, qualquer tipo de vínculo. E o que ela vai recordar? Né? O que ela traz ali na bagagem dela? É a família, o sistema
funcional da família continente, que propiciava esse espaço para ela, de tudo que eu falei, de diálogo, de crescimento, de estímulo, ou é a família de ruas sem saída que ela cresceu, né? Que ela foi podada, que ela foi, ela não tinha espaço para falar, que ela não tinha liberdade de escolha, como se fosse isso. Aí vamos avançar aqui mais um pouquinho. Para quem está chegando agora, o assunto é sobre vínculos e saúde mental. Existe um espelho vincular, tá? Esse espelho vincular é como se nós nos víssemos refletido no olhar dos pais. É interessante porque os pais, antes mesmo, quando eles concebem, né, o filho, antes do seu nascimento, eles já projetam várias coisas nessa criança, antes mesmo dela nascer. E é como se essa criança fosse uma página em branco e uma extensão da própria vida dos pais, para que eles continuem escrevendo a sua história. A criança ela é uma página. Boa noite, Alessandro. É uma página em branco para os pais. Mas ela não sabe disso, né? Ela veio ao mundo sem saber de nada. E aí, para os pais, ela é uma página em branco. Então, os pais, muitas vezes, vão registrar marcos importantes nessa criança. Essa criança vai ser alguém que ela vai projetar como sendo alguém belo, bom, né? Tudo projeção dela, que vai ser uma pessoa de grande sucesso na vida. Não que isso seja ruim, tá, gente? Mas quando você se olha refletido nos olhos dos seus pais, você quer sempre cumprir aquilo que foi projetado para você, né? Por isso que muitas pessoas se cobram muito, nem vou entrar nesse mérito hoje. Acabam se autocriticando porque não conseguem alcançar as projeções que foram feitas pelos pais nessa criança que um dia tornou-se adulta, adolescente e adulto. E aí, quando você se vê refletido nesse espelho, você acaba levando essas construções para a sua personalidade, né? Fica registrada aqui na sua mente e você se vê ali refletido. Por isso que eu falo que é espelho vincular. Legal, bacana. Esse espelho que eu estou falando é um espelho límpido, é um espelho luminoso, é um espelho ideal de projeções. Bacana, né? Mas aí quando eu falo de um espelho que é opaco, sem brilho, em que não houve investimento de amor, não houve investimento, não houve carinho, não houve proteção. Eu estou falando de um espelho que é um espelho que não teve investimento, né? E aí você se vê refletido ali nos olhos dos seus pais, como eu falei para vocês, que é o espelho vincular. Então você tem aqui dois espelhos, um espelho que foi o belo, o bom, né, de coisas boas, luminoso, límpido, ideal, projeções bacanas. Aí você vai para o espelho que é opaco, sem brilho, marcado por déficit de investimento. Eu já estou falando de uma criança que está crescendo, vai tornar-se um adolescente, depois um adulto, talvez um pouco disfuncional, né? Aí eu vou sair um pouco dessa parte que eu fui no passado para a gente poder chegar no presente, tá? Então eu falei aqui, que é para quem está chegando agora, que as famílias são como um sistema e nós fazemos parte de um grande sistema, né? O indivíduo é a parte que compõe o sistema. E aí, nesse sistema, existem as famílias que são funcionais, as famílias disfuncionais. Depois eu levei lá para a questão do espelho vincular, que nós nos vemos refletido no olhar dos pais. E isso não é uma escolha, isso é uma construção. E aí eu falei daquela questão de quando os pais projetam em você que você vai ter sucesso, que você vai ser, né, um filho brilhante na vida, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Não é uma escolha nossa, são projeções dos pais.
E eu falei também de um espelho, que é um espelho opaco, sem vida e sem brilho, que é a falta de investimento de amor, carinho e proteção. Isso vai impactar nas escolhas de vínculos afetivos e a forma que você vai se vincular, ok? Aí vamos avançar um pouquinho. Nos dias atuais, os vínculos, eles são permeados pela tecnologia, tá? Não tem como não falar sobre isso. Pela sociedade do consumo, pela competitividade quanto à aquisição de bens materiais, pelas redes sociais, que muitas pessoas acabam se moldando nisso, que é como se fosse vitrines de vidas que nem são tão perfeitas assim, né? Aliás, não são tão perfeitas assim. E aí isso vai impactar, e isso vai contribuir para um mundo volátil, incerto, complexo e de ambiguidade, né? É um mundo de liquidez, como diz Bauman, né? Que escreveu sobre o conceito de mundo líquido, vida líquida, amor líquido, e vários livros excelentes que ele tem. Os não são sobre liquidez, eu até recomendo a leitura. E quando você vai para essa esfera da liquidez, do mundo volátil, de telas rápidas em que você passa, e aí você conhece várias pessoas pelas redes sociais, seja em aplicativo de relacionamento, seja pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e tantos outros, você às vezes fica meio perdido, né? Opa, mas espera aí, eu tenho 5.000 amigos, 5.000 vínculos, digamos assim, mas esses vínculos, eles são vínculos virtuais. Eles não são vínculos reais em pessoas que eu posso contar, né, de fato, no meu dia a dia. A Alessandra escreveu alguma coisa aqui. Atualmente, você tem que ter carro para mostrar sucesso, mesmo comendo ovo todos os dias. Que comentário. Desculpa, chegou até engraçado, Alessandro. Aí tem a ver, vamos tentar levar o que você falou para os vínculos. Quando você fala de sucesso, eu até tenho um artigo sobre isso, eu posso falar um dia aqui para vocês sobre o sucesso, né? Que existe um ideal de sucesso que é um pouco deturpado, né, na atualidade. Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas só tentando fazer um gancho, assim, um pequeno gancho. Quando você fala de sucesso, está muito atrelado, sim, às redes sociais na atualidade, tá? Quantos seguidores eu tenho, né? Quantas pessoas que comentam as publicações, enfim, e por aí vai. Também passa por essa esfera. Um dia eu trago esse assunto para debater aqui com vocês, que é a construção do sucesso. E aí, quando você fala voltando lá para os vínculos, quando você fala de vínculo, um vínculo que é superficial, ele fica nessa esfera rasa, né? De você achar que tem 5.000 amigos, 10.000 amigos virtuais, e quando você para ali no dia a dia, você conta nos dedos quem realmente você estreitou um vínculo e um laço, ok? Então já tem essa questão aqui toda, tecnológica, sociedade de consumo, competitividade quanto à aquisição de bens materiais, eu tenho muito, eu tenho pouco, então, né, vamos passar a tela, vamos para o próximo, quem são os próximos amigos que eu posso fazer amizade? Já tem essa questão. Isso pode levar ao adoecimento psíquico? Pode. Tudo isso que eu estou falando aqui pode levar ao adoecimento psíquico. Por isso que eu falei que é vínculos e saúde mental. É a forma que a gente se vincula desde a nossa infância, né? No seio familiar, né? No sistema familiar, como eu falei. Aí você vem para o mundo da atualidade, que já vem se configurando há algum tempo. A gente passa pela questão da liquidez contemporânea, né? Aí tem uma questão aqui que é muito nossa, que eu não posso nem falar, que tem a ver com o avanço tecnológico, que também muito nos ajuda quando sabemos usar. Nós somos seres desejantes, essa é a verdade. Uma vez que um desejo é saciado, logo passamos a desejar uma outra coisa.
Então, muitas vezes, os vínculos na atualidade, eles estão na superfície rasa do desejo passageiro, né? E você pensa na intensidade, idealiza, você quer experiências profundas, mas que sejam rápidas. É como se nós sentíssemos falta, é o desejo na falta. Uma vez que esse desejo foi saciado, a gente passa a desejar uma outra coisa. Mas, ora bolas, se para você construir um vínculo com profundidade, você precisa de investimento de tempo, você precisa construir, você precisa de disponibilidade, de abertura, se abrir, né, para o outro, de permanência, de construção. Então, essa conta não fecha. Vocês concordam comigo que a conta não fecha? Se eu estou falando de permanência, de construção e de investimento de tempo, eu não tenho como viver na superfície rasa do desejo passageiro em uma construção vincular. A conta não fecha, não bate isso. E por isso que muitas pessoas na atualidade, elas buscam o estreitamento de laços, mas elas ficam meio perdidas. Eu vejo muito isso no consultório, tá? Com pacientes, pessoas que já foram meus pacientes, elas não conseguem ir para frente com o vínculo. Aí você vai entender por quê? Por quê? Porque ela não tem paciência para esperar, porque ela não quer investir tempo, porque ela não quer investir energia. Ela só quer ficar na superfície rasa, né? Ela quer receber muito, mas quer oferecer pouco. E aí, como que vai ser isso? Não vai bater, não vai fechar a conta, né? E aí eu volto lá para a família, para o sistema disfuncional que ela pode ter vivido nesse sistema disfuncional familiar, né? Foi podada, não tinha liberdade, eram só imposições, não tinha diálogo. E aí ela veio nessa espiral a vida toda. E aí chegou na atualidade, em que ela foi atravessada pela tecnologia, etc, etc, tudo que eu falei aqui, e ela não consegue estabelecer mais um vínculo, né? Ela precisa se encontrar primeiro, em meio a isso tudo, para que ela possa ressignificar o que os vínculos e como os vínculos se dão na vida dela, tá? Aí você vai se perguntar assim, mas será que mesmo com a pandemia os vínculos vão permanecer como eles estão? Os vínculos serão da mesma forma que eles eram antes, né? Antes da pandemia. Qual era o processo antes da pandemia? Liquidez, descarte, ações impulsivas, né? Falta de investimentos de energia. O que o Alessandro colocou aqui? Eu desejo iPhone Super Plus, viajar todas as semanas. É mais ou menos por aí, né? Mas então, eu vou pegar esse gancho aí seu. Será que o que vinha acontecendo antes, esse processo de liquidez, descarte e ações impulsivas, será que ainda vai continuar sendo a mesma coisa no pós-pandemia, né? As pessoas falam agora em um novo normal, que eu não uso essa expressão, e quem me acompanha aqui sabe que eu já falei sobre isso rapidamente, porque eu acho que o novo normal parece que é algo de modismo e que tira o peso do que a gente vive na atualidade, que é bem complexo, né? Então, eu diria que é a configuração de um novo mundo. O antes da pandemia era o processo de liquidez e descarte. O durante, eu já vejo algum movimento, tá? Eu já vejo um movimento diferente, talvez pela carência afetiva, por causa do distanciamento social, as saudades, lembranças, reflexões sobre isso. Eu já vejo um movimento diferente. Ah, mas é em todo mundo, Priscila? Não.
né? Não são todas as pessoas, mas eu já vejo um movimento diferente. Gente, carapuço está servindo aqui. Eu já vejo um movimento diferente, que a Tânia escreveu aqui, de uma reflexão. Opa, eu acho que eu estava indo pelo caminho errado. Eu já escutei isso, né? Eu ouço várias histórias de pessoas que são meus pacientes, de pessoas que não são meus pacientes, de pessoas que me escrevem por aqui e por aí vai, né? Eu acho que não é bem isso que eu achei que fosse. A felicidade, a liquidez, a superfície rasa, o querer ter experiências profundas, rápidas e intensas. Acho que não é bem por aí. Então eu estou vendo um movimento de pessoas repensando, sim, os vínculos, tá? Repensando o que elas querem de fato, né? Qual é a posição delas frente a essas relações que vinham nessa espiral de decadência, né? De falência afetiva. É um termo que eu já vim usando bem antes, né? Sim, estávamos em um processo de falência afetiva, mas já vejo um movimento diferente, tá? E aí o pós-pandemia? Eu falei o durante, a carência afetiva, o distanciamento, isso contribui, sim, porque somos seres relacionais, que fomos feitos para estarmos em convívio social e agora estamos sendo tolhidos disso, né? Por escolha? Não. Por livre e espontânea pressão. A gente está vivendo dessa forma, não é uma escolha. E é claro que isso tem impacto nas pessoas, né? Na vida, no pensamento, no que era antes, no que é agora, no que poderá vir a ser, enfim. E aí o pós-pandemia vai existir um movimento natural do ser humano que ele vai tentar ser o que era antes. Isso é do ser humano, tá? Mas ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque não tem mais como ser como era antes da pandemia. Foi muito avassalador. Vem sendo muito avassalador o que a gente vem passando, né? Quase que inédito, como se fosse isso. E só de isolamento social foi março início, né? Março. Abril, maio, estamos em junho, ó. Daqui a pouco completaremos 3 meses de isolamento social. Ah, mas eu saio para ir no mercado, para ir no hortifruti, para ir aqui e acolá rapidinho e volto. Não é a mesma coisa, gente. É muito avassalador, por isso que não é um novo normal. É um mundo novo que está se configurando, mas nós tentaremos voltar a sermos o que éramos antes e não vamos conseguir, tá? Essa é a realidade. E aí, vai ser sem sucesso isso. É quase impossível. Mas ainda estaremos em processo de cair a ficha. Quem está me mandando aqui enviar uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Gente, eu não sei como é isso aqui. Se alguém souber, me fala. Eu não sei. Eu acho que está todo mundo me vendo, né? Mandaram uma solicitação aqui que eu não sei direito o que é. Se tiver que apertar em algum lugar, me fala que eu aperto, tá? Ainda estaremos em um processo de cair a ficha. Não caiu ainda completamente. É claro que as pessoas que já investiam em autoconhecimento, em psicoterapia, em leituras, etc., são pessoas que já estavam em um processo de crescimento, né, de evolução, de cair algumas fichas. Vai ser mais fácil. Para quem começou esse movimento agora, é claro que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tudo é um processo, né? Então, até cair essa ficha do antes da pandemia, durante, pós-pandemia, isso também vai ser um processo. Vai cair a ficha para todo mundo que a forma que eu me vinculava também é responsabilidade minha e não só do outro.
E não só da bagagem que o outro trouxe na mochila dele, na mala dele de vida, também é minha responsabilidade. Mas Priscila, eu vim de família disfuncional. Meu sistema, como eu falei no início, era um sistema extremamente disfuncional. Ok, nós não escolhemos o sistema que nascemos. Mas o que nós podemos fazer com isso? Né? Será que é saudável querer estreitar qualquer tipo de vínculo e relação, seja no âmbito afetivo amoroso, relação de trabalho ou relação de amizade, na esfera da superfície rasa do desejo passageiro? Será que é isso que solidifica um vínculo, né? Mas Priscila, eu me identifiquei com aquela história do espelho vincular, né? Me vejo ainda refletido no olhar dos meus pais, de idealizações, de projeções, ou não houve investimento dos meus pais de amor, carinho, proteção, né? Ok, isso pode ser mudado? Pode. Tudo, gente, é passível de mudança. Ninguém, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem isso. Só se nós quisermos. Tudo pode ser diferente, né? Os vínculos que construímos, o que não tá bom, o que tem que ser ajustado, o que precisa ser melhorado. Tudo é passível de mudança, desde que você queira e se abra para isso. É fácil construir vínculos funcionais? Depende, né? Depende do seu histórico familiar, né? O sistema que você foi construído. Depende de como que você está reconstruindo a tua história, né? A história da sua família não é a sua história. Você não precisa levar a história da sua família, que muitas vezes foi marcada pela dor, né? Pela mentira, por coisas desagradáveis, desconfortáveis. Você não precisa levar o resto da vida essa marca em você. Ou se você levar, você pode amenizar isso para que você possa fazer escolhas mais assertivas nos seus parceiros e na forma que você se vincula. Então é responsabilidade de cada um cuidar, né? Se cuidar para que consiga cuidar do vínculo. Porque quando a gente se vincula a uma pessoa, aí eu tô falando especificamente de relacionamento afetivo amoroso, tá? Quando você se vincula a uma pessoa em que você percebe que essa pessoa é disfuncional, você tem a tendência a perceber mais quando você tem um funcionamento melhor, psíquico, né? De forma de se relacionar. Aí você, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que não é bem por aí o que essa pessoa está propondo aqui de modelo de relação. Não tá legal para mim. Eu tô desconfortável, eu não quero assim. Você tem esse poder de fazer isso. Mas quando você não tem, você vem também de uma família disfuncional, aí os dois ficam se escorando, né? Aí uma hora um cai, daqui a pouco o outro cai. Aí levantam de novo, aí se escoram, mas não tem uma sustentação, um pilar de sustentação. E aí a relação, ela acaba naufragando. Tânia escreveu aqui, autoconhecimento, terapia, busca de conhecimento é o caminho. Sim, Tânia, é exatamente isso. Cada um cuidar de si, principalmente dentro de uma relação, né? A gente tem modelos de relação extremamente tóxicas, extremamente disfuncionais e adoecidas. Eu não estou falando nem só de ciúme, não, tá, gente? Estou falando de várias questões que eu ouço de ex-pacientes, de pacientes, de histórias, enfim, de relações que levam o sujeito ao abismo. E às vezes ele não consegue sair daquilo. Porque ele recebeu um modelo lá no sistema familiar tão capenga, tão ruim e disfuncional, que ele já não sabe mais o que é um vínculo sadio, saudável, né?
Enfim, aí eu queria deixar para vocês aqui algumas perguntas como exercício. Eu sempre deixo em todas as minhas lives. Gente, isso aqui é um assunto que não se esgota, como todos que eu trago aqui, é um assunto riquíssimo. E que quando eu puder, eu vou trazer mais coisas sobre isso aqui. Eu adoro falar sobre vínculos. Mas assim, quais são esses questionamentos que eu quero deixar para vocês? Que tipo de vínculo afetivo você desenvolveu ao longo da vida? Para pensar, né, nos teus relacionamentos afetivo amoroso, nos teus relacionamentos com os amigos, até mesmo com os membros da família. Que tipo de vínculo afetivo? Ah, obrigada, Sônia. Amo ouvir você falar. Obrigada. Você também arrasa. Acompanhe sua página sempre. Que tipo de vínculo afetivo você desenvolveu ao longo da vida? Primeira pergunta, se façam essa pergunta, façam uma varredura aí na vida, né? Como? Como é que eu construo isso? Não sei, nunca prestei atenção. Já é um sinalizador, né? Que eu acho que a gente tem que se perceber. E muitas vezes a gente se percebe, sabe como? Pelos olhos dos outros. Não, eu não estou falando qualquer outro, né? Um amigo que você goste, que você confie, e você senta para conversar, mas, poxa, assim, o que você acha da forma que eu me relaciono com você? E aí ele pode pontuar coisas que você não percebeu, tá? Que modelos eu recebi de vínculo afetivo? Foi modelo disfuncional? Eu já via lá um modelo disfuncional dentro do meu sistema familiar, em que eu era parte, né? E quando eu era filho, eu era a parte mais enfraquecida, digamos assim, mais vulnerável. Eu só recebia, observava, mas não tinha forças para fazer nada, né? Que modelo foi esse que eu recebia? Era bacana? Foi legal? Ou foi um modelo que acabou me comprometendo ao longo da vida? Aí a última pergunta aqui, ela tem a ver com uma questão que eu já falei, que é como a configuração do novo mundo impacta nos vínculos frouxos e laços enfraquecidos. Eu quero acreditar, né? Isso não é uma afirmação, mas diante de tudo que eu venho percebendo nas pessoas, nessa carência afetiva, um movimento contrário de deixa eu procurar o meu parceiro. Eu até vi uma reportagem que eu achei interessante, que era assim, foi muito rápido que eu vi, que eu quase não vejo televisão, em que um casal de namorados estavam indo morar juntos porque nós estamos na pandemia. E aí eu até achei isso engraçado, mas achei interessante. E aí, por que eles estão indo morar juntos na pandemia? Pela carência, pela vontade de estar mais perto, né? Às vezes um pensou melhor no significado que o outro passou a ter na sua vida, agora com a distância, isso ficou mais forte. Então, achei isso bem interessante. Então, acho que esses laços frouxos e enfraquecidos, eles podem ganhar uma nova configuração. Isso pode ser diferente, né? Isso pode ser mais funcional do que vinha sendo antes. A liquidez, o descarte, a intensidade, a impulsividade, ações intempestivas, de não ter tempo para investir, de não ter tempo para construir, ou não querer, também tem isso, não querer construir. Porque construção, gente, tem que partir de um querer. Qualquer coisa que você faça na vida dá trabalho. Relacionamento também dá. De amizade também, né? De você ter que pegar o telefone e mandar uma mensagem para um amigo, né? Mandar um áudio, seja lá o que for. Existe investimento de energia, relacionamento afetivo também. E o que vinha acontecendo com as pessoas é que elas não queriam ter trabalho. Então, eu não quero ter trabalho de construir, de investir tempo, de permanência. Então, eu vou para o descarte. Passa a tela, que é mais fácil, é mais rápido, né? O próximo amigo, o próximo amor, o próximo
namorado, namorada, e aí é passando. Então, eu acredito que esses laços, esses vínculos frouxos e enfraquecidos, eles possam ser reconfigurados a partir das reflexões que muitas pessoas estão fazendo agora durante a pandemia, tá? Quando isso tudo encerrar, que isso vai demorar, né? Isso não vai ser rápido. Vai passar. Temos que viver a vida da forma que ela se apresenta. A vida que se apresenta agora é essa. Vamos aprender com isso tudo, que eu acho que vem sendo muito bom nesse sentido, né? E quem sabe aprender também sobre os vínculos e como que isso impacta na sua saúde mental. Você pode ter certeza que com essas perguntinhas aqui básicas, elas podem ser norteadoras de você perceber o quanto você vem sendo funcional nos seus vínculos ao longo da vida, ou o quanto você vem sendo altamente disfuncional e vem contribuindo para um vínculo afetivo capenga e emocionalmente frágil e que traz muitas dores de cabeça para as pessoas, tá? Bom, eu não sei há quanto tempo nós estamos aqui, mas eu acho que há mais de 40 minutos. Eu vou deixar agora um espaço para perguntas, para a gente já ir encerrando a live de hoje. Bom, as lives, o que eu faço com as lives depois? Eu geralmente deixo no meu canal do YouTube. Eu não tenho deixado muito aqui no IGTV, não. Às vezes eu deixo uma ou outra, porque só pode até 15 minutos. E aí eu acabo deixando no canal do YouTube disponibilizada, tá? Porque a live aqui ela não vai toda. Ela fica cortada. Então, é isso, gente. Eu agradeço para quem participou dessa conversa. Uma pena que eu não possa ouvir vocês. Mas, como sempre, eu gostei muito de trocar, né? De transferir um pouco de conhecimento. Eu acho que a gente está passando um momento assim tão complexo e também de tantas reflexões, né? E também de tantos aprendizados, que tudo que a gente puder contribuir, cada um pouquinho com a sua área, né? Com o que sabe, com o outro, acho que a gente deve fazer sempre isso. A minha filha está aqui do meu lado, você quer dar tchau, pessoal? Oi. Essa é minha filha, gente. Oi. Um beijo, tá? Ela falou que o nome dela é Luma. Eu vou me despedindo por aqui de vocês. Muito obrigada e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Viu, mãe? Ela te perturbou.